Você com certeza já recebeu de alguém algum videozinho de criança, de bebê, numa situação às vezes engraçada, às vezes fofa, ou com algumas situações falhas da criança, algumas coisas que se fosse o adulto provavelmente se sentiria até envergonhado. Mas como é uma criança, as pessoas rapidamente se apropriam daquela imagem e enviam para todo mundo, publicam, tornam público algo que é de uma ordem particular. Eu acho que isso merece uma atenção especial. No vídeo de hoje eu gostaria de problematizar um pouquinho como é que a gente usa as imagens das crianças como um espetáculo. Olá, bom dia, eu sou Ana Traim, psicóloga e mãe indoor. Tem um autor francês chamado Guy Debord que escreveu em 1967 um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Nesse livro, o autor faz uma crítica bastante importante a como a vida e as pessoas, a sociedade de maneira geral, é apropriada através de imagens. Veja bem, já na década de 60, o autor percebeu que imagem seria algo que nos acompanharia ainda por muito tempo. Para ele, a imagem é um meio em si própria e também um fim. Realidade e ficção já não são mais totalmente descoladas uma da outra. E ele define espetáculo como essa relação entre as pessoas mediada por imagens. O espectador é colocado como uma figura de dominado, magnetizado e confuso pelo poder da imagem. E acaba que surge um jogo perigoso e totalmente viciante para a sociedade entre a realidade que nasce na imagem e a imagem que nasce na realidade. Isso acaba se retroalimentando como um sistema, quase como um curto-circuito. A gente pode pensar essa crítica do autor para uma dimensão da vida espetacularizável. Quer dizer, como a gente faz de tudo, de todos os eventos, de todas as coisas, algo imagético, algo a ser filmado, editado, publicado. O filme Show de Truman é um filme excelente para mostrar isso. Quem não viu, eu aconselho muito que veja. Esse filme tem muitas camadas de análise e interpretação possíveis, mas uma delas, com certeza, toca num ponto muito frágil, onde cada um em algum momento vai se perguntar se ele mesmo não é o Truman da vida de outros, né? Se a nossa vida não está em alguma medida num nível ficcional e novelístico para o resto do mundo. A gente se sente observado, a gente se sente perseguido, a gente se sente publicado ou exposto. E isso eu quero trazer agora para uma dimensão de análise com relação à infância. Desde que o bebê nasce, praticamente tudo, todos os eventos são fotografados, filmados, editados, contados e recontados, compartilhados com quem a gente se sente à vontade para fazer isso. Me parece que acontece aí um fenômeno de apropriação dos corpos e das vidas das nossas crianças a serviço dessa espetacularização da vida. E aí, infelizmente, acontece, assim como o autor dizia da fusão entre ficção e realidade, eu quero aqui trazer um elemento, um aspecto de fusão entre público e privado. Aquilo que é para ser um momento íntimo e privado acaba sendo publicizado de uma maneira inadequada e de maneira que constranja e exponha a criança. Passa a ser um assunto socialmente discutido, como que a criança está no seu processo de desmame, de desfraude, de desenvolvimento, o que ela consegue, o que ela não consegue fazer, coisas que ela está atrasada, e a criança percebe isso tudo. A criança, quando ela está junto, ela entende e entende como ela está sendo falada e representada pelos seus cuidadores para o público. E eu acho que a gente precisa ter um cuidado excepcional com relação a isso, a como que a gente está constrangendo e publicando a vida íntima dos nossos pequenos.
uma das nossas principais funções enquanto cuidadores, enquanto referências de cuidado de uma criança, justamente é poder protegê-la na sua intimidade. Então, quando a gente fala dos escapes do xixi de noite, das coisas que não deram certo, das birras, quando a gente filma as birras das crianças e publica isso, quando a gente filma e publiciza o sofrimento da criança, a gente não está fazendo esse papel. A gente não está protegendo, a gente está expondo ela e, pior, muitas vezes ridicularizando-a. Nesse momento em que se publiciza isso, em que se retrata isso, me parece que está escancarado uma forma de não saber lidar com a intimidade e muitas vezes com o sofrimento infantil. Está numa ordem do não saber o que fazer, e aí acaba se chamando companheiros e testemunhas para ajudar a olhar para aquela cena e ressignificar ela, dar algum sentido para ela que possa fazer sentido para os pais também e a partir daí saber o que fazer com a situação. É o que me parece, eu não tenho certeza, eu estou tentando entender ainda a função da gente super filmar e super expor nossos pequenos nas suas situações mais frágeis. E os pequeninhos vão entendendo logo que existe aí entre eles e os seus cuidadores um aparelho, um mediador da relação, algo que vai comprovar, algo que vai recordar, algo que vai retratar, que é anterior à própria relação da criança com seu cuidador. Eu não tenho certeza quais são os efeitos disso quando a gente coloca no meio da relação entre criança e cuidador um aparelho, um dispositivo que grava, que filma, que retrata. Mas não acho que isso tenha muito boas cartas aí na relação. Me parece que isso pode levar a uma relação, inclusive, bastante delicada no futuro. A criança pode crescer tendo a impressão de que para a relação se sustentar é preciso sempre um terceiro, é preciso sempre um olhar de testemunho midiático. Existe aí também uma certa traição da confiança que a criança tem nos adultos quando ela percebe que está sendo filmada e que o adulto está se preocupando mais com o retratar do que com o se dispor a ser referência de cuidado e a poder ajudá-la a resolver alguma situação. Por exemplo, crianças com uma crise de choro e que isso é filmado antes mesmo dos adultos poderem lidar com a frustração, com o choro, com a tristeza, com a raiva da criança, e lidar com tudo isso também em si. Isso me parece muito, muito problemático. Se a gente pensar que o que está em jogo também é a confiança da criança nesse adulto, de que ele vai ser um adulto cuidador, um adulto de referência para acolhê-la, então filmar, retratar, debochar, ridicularizar a criança no momento seu de maior sofrimento é uma violência. Existe uma autora chamada Philippa Perry que escreveu um livro muito interessante e que eu indico também a leitura, principalmente para mães e pais. O ponto central do livro dela é a premissa de que a maneira como os adultos tratam as crianças reporta a maneira como eles mesmos foram tratados na sua infância e como existe aí alguma resignação não resolvida. Por exemplo, se um adulto que tem um filho não consegue lidar com a frustração desse filho e até ridiculariza a reação da sua criança, é porque provavelmente esse adulto, infelizmente, também não foi acolhido quando criança, quando mais precisou. Então existe aí uma tendência a reproduzir essa forma de geração em geração até que esse ciclo seja quebrado. A gente só consegue ferramentas para quebrar um ciclo quando a gente se dá conta do que está acontecendo, quando a gente traz para a consciência algo que está rolando e que não faz bem. É ali que a gente precisa chegar. A gente precisa chegar nessa quebra de ciclos viciosos e violentos de coisas que outras gerações passaram e não puderam acolher, para a gente poder fazer uma virada de chave
e poder acolher melhor as nossas crianças. Elas precisam do nosso acolhimento, do nosso olhar atento, e é o olhar humano, não é o olhar midiático. É o olhar humano, direto, olho no olho, na mesma altura, reconhecendo-se nessa humanidade. Para finalizar essa reflexão, que é uma reflexão bastante crítica que eu estou fazendo hoje, para todos nós, eu incluída, tenho que rever também como é que eu estou usando as imagens dos meus próprios filhos, eu gostaria de dar algumas dicas para a gente poder pensar juntos. Principalmente para a gente não cair nessa cilada de tornar a vida das nossas crianças um espetáculo. Acho que o primeiro passo é a gente conseguir fazer o exercício de distinguir o que é público e o que é privado. E eu concordo que isso está bastante difuso nesse momento, que as fronteiras estão bastante transbordantes, estão realmente quase invisíveis, principalmente agora em época de pandemia, em que o trabalho veio para casa, a escola veio para casa, por uma impossibilidade de poder fazer essas funções fora de casa. Tem uma confusão maior ainda entre o que é público e o que é privado, o que é íntimo e o que é esfera externa. Por isso mesmo que eu chamo de exercício, porque isso não é uma coisa que a gente vai facilmente resolver e de um dia para o outro. A gente precisa se exercitar e ensaiar esse olhar, tentando separar o que é de uma esfera privada e íntima e não publicável de algo que é publicável. Publicável sem prejuízos para nenhuma das partes. Isso é o mais importante. E aqui vem a segunda dica, que é a gente tentar se colocar no lugar da criança e tentar imaginar o que ela está sentindo nesse momento em que está sendo retratada. Se você estivesse no lugar dela, como é que você se sentiria? E a terceira dica é uma dica de imaginar essa imagem no tempo. Quando seu filho crescer e se tornar um adolescente ou um adulto e tiver acesso a essas imagens, o que você acha que ele vai pensar se vendo, sendo filmado e publicizado daquela maneira? Então me parece que essas são 3 dicas, 3 perguntas éticas e que podem ajudar a gente a balizar nossas atitudes e nossas dúvidas com relação a quando, como, onde, por que tornar públicas as imagens dos nossos filhos. Tem mais uma dica bônus, extra, que é perguntar para a própria criança se ela concorda que seja filmada. A partir de uma determinada idade, ela já pode entender que sim, ela é dona do seu próprio corpo e da imagem que vai ser veiculada sobre o seu próprio corpo. E ela tem que poder entender que não é qualquer um que pode chegar, fotografar, filmar e usar a imagem dela de maneira talvez indevida. Então é importante que ela possa participar desse processo de escolha e de construção da sua imagem. Inclusive, nesse momento, dá para até sugerir que a própria criança tome também em suas mãos, em algum momento, um aparelho de poder ela registrar o mundo conforme a visão dela. Então era isso por hoje, eu espero que vocês tenham curtido essa reflexão crítica e que eu acho importantíssima para os nossos dias atuais. Compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar desse debate e que vai precisar repensar também um pouquinho suas ações para a gente poder melhor proteger as nossas crianças. Por um uso mais adequado e ético da imagem dos nossos filhos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!